Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente vai conversar sobre o mapa astral do Papai Noel, do bom velhinho. Será que dá pra gente saber os traços astrológicos dessa figura mitológica? Acho que dá, hein, gente? Se a gente souber que ele não é um mito, né, que ele existiu, dá pra gente saber que tem ali um mapa astral para analisarmos. Então vamos lá. Então, gente, Papai Noel, na verdade, ele é baseado na figura real de São Nicolau, que é um santo católico que nasceu no dia 15 de março de 270 depois de Cristo e foi um bispo da igreja, foi uma figura extremamente benéfica, né, generosa, que ajudou muita gente, ajudava mulheres, ajudava crianças, ajudava pessoas em situações de vulnerabilidade. Né? Imaginem, se hoje a gente tem muitas pessoas em situação de vulnerabilidade, você imagine em 270 depois de Cristo, o que era vulnerabilidade naquela época. Né, gente? Tem uma história, inclusive, muito interessante sobre ele, que o pai de 3 jovens teria vendido as filhas, né, para serem prostitutas, porque ele precisava de dinheiro, e São Nicolau pegou e jogou o dinheiro para elas dentro do quarto, assim, uma história mais ou menos assim, para que elas pudessem se libertar do homem que as havia comprado. Então, assim, não é só com criança que São Nicolau tem uma reputação que vem aí, gente, desde 270. Tem pessoas que desafiam a história de São Nicolau, dizendo que é muito mito, é muita lenda, mas eu acho assim, se perdurou dessa forma, é porque foi muito contado. E as pessoas que são ajudadas por alguém, elas tendem a contar, olha, aquela pessoa, ela me ajudou, ela fez isso por mim. E aí aquela história vai se espalhando. E ele é um santo na igreja que ele já fez milagres em vida, tá? Então, assim, ele já era milagroso dentro da igreja antes de morrer, antes de ser canonizado de fato, ele já tinha realizado milagres. Então, digamos que existe algo de extremamente espiritual, tá, na história de São Nicolau. Por ele hoje ser associado à figura de Papai Noel, ou Papai Noel ser associado à figura dele por ser alguém que presenteia crianças. Eu que cresci, né, numa casa católica, que sou católica, colocando a árvore no dia 6 de dezembro, que é o dia de São Nicolau, né? Então, assim, e existem lugares em várias partes do mundo que a gente recebe presentes, as crianças recebem presentes no dia 6 de dezembro. Então é muito interessante, né? A força, o poder que ele teve de permanecer como esse verdadeiro bom velhinho das crianças, né? Principalmente nessa configuração da generosidade para com as crianças. Então, nós vamos olhar o mapa astral de quem? De São Nicolau. É Papai Noel. Sem São Nicolau, não existiria Papai Noel. Então, vamos lá. Primeiro, a gente já vê pela data que ele é um pisciano, né? Sol em Peixes, nasceu no dia 15 de março. Ah, gente, só um ponto aqui. Obviamente, eu estou olhando para o mapa que eu encontrei, né, foi gerado a partir dessa data, 15 de março de 270, e é o máximo que a gente pode fazer. Não temos aqui a hora, não temos como saber o ascendente, as casas, a gente vai ter que olhar só os planetas e alguns aspectos desses planetas e ver o que eles podem revelar para a gente sobre São Nicolau, ok? A gente consegue entender melhor a pessoa a partir do mapa. A gente tem um Sol em Peixes, como eu falei. Peixes é um signo muito ligado à cristandade, tá? Pela sua natureza de sacrifício. Então, se a gente falar do signo como energia e não necessariamente da pessoa pisciana, porque uma pessoa de peixes ela tem defeitos, ela é humana, ela está encarnando, né? Aqui nesse mundo, encarnando, o que eu quero dizer, ela nasce com a energia de um signo. Então, quando a gente nasce ser humano com um signo, não tem como você ser perfeito, entende? Então, mesmo que peixe seja um signo de sacrifício, de ajuda, de doação, uma pessoa de peixes tem defeitos como qualquer outra pessoa. Eu digo isso porque sempre que a gente fala de certos signos, por exemplo, câncer é nutridor, é materno, alguém vem e diz, mas eu conheço um canceriano que não é assim. E você está dizendo uma pessoa com a energia do signo. É um ser humano falho. Né? Então, a gente, quando fala do signo em si, a gente está falando da energia daquela constelação por inteiro, né? Íntegra.
Então, Peixes, ele vem, é o signo que completa o zodíaco e que fala o último sacrifício, digamos assim, que é a gente perceber que a vida, ela não significou muita coisa se não houve espírito, se não houve alma, se não houve amor, entende? Então, ao longo dos signos do zodíaco, a gente vai galgando coisas no mundo real. Quando chega Peixes, ele diz assim: olha, o mundo real é maravilhoso, mas agora você vai para um mundo que não tem nada disso. O que, que você construiu na sua alma? O que, que você pode carregar para esse outro mundo onde não tem a matéria? Então, Peixes representa essa energia espiritual, essa energia das religiões, junto com Sagitário e Aquário, tá? São signos muito ligados à religião. Por razões diferentes, é claro. Peixes é a razão da alma, é justamente a razão da transcendência. Por isso que a gente vê muitos piscianos assim, envolvidos em universos místicos, em universos religiosos, muitos padres, muitas freiras, muitas mães de santo, pais de santo, né, são do signo de Peixes, ou tem o signo de Peixes muito preponderante no mapa, ok? Porque ele abre o caminho da espiritualidade. Então, São Nicolau, que vem a ser essa figura depois canonizada, que se torna um santo, que fez milagres em vida, e que foi uma pessoa que se preocupava genuinamente com o outro, que tinha empatia, era um pisciano. Faz todo sentido com a energia do propósito solar de Peixes, que é trazer ajuda a esse mundo de alguma forma, ok? E de também se sacrificar, tá? Ele tinha uma lua em Gêmeos, então provavelmente tinha uma parte emocional mais intelectual, gostava de ler, gostava de aprender, era um bispo, provavelmente tinha um lado intelectual na personalidade dele. Não é que as pessoas que têm a lua em Gêmeos, elas não tenham um emocional ativo, principalmente se a gente combina Gêmeos e Peixes, mas são pessoas muito interessadas em saber, tá? A lua mostra aquilo que a gente precisa. E as pessoas que têm a lua em Gêmeos, elas precisam aprender. Elas têm uma necessidade de estudar, de ler, né, uma curiosidade muito grande. Então, São Nicolau provavelmente era um curioso. E geralmente quem tem lua em Gêmeos gosta de criança, tá? Não gosta de criança naquele sentido de, ai meu Deus, que bonitinho. Não, gosta de trocar com a criança. Porque criança, quem está acostumado a lidar com criança, eu tenho uma sobrinha de 4 aninhos, é muito divertido você ver as visões, né? O que a criança pensa quando a criança começa a falar, né? O pessoal da Lua em Gêmeos adora a criança quando ela começa a falar. Então, provavelmente, muito dessa interação com crianças tinha a ver com Peixes e Gêmeos também no mapa. Essa combinação aí gosta de criança, tá? Ele tinha Mercúrio e Vênus em Aquário, ou seja, o sistema cognitivo, a forma como ele funcionava, né, mentalmente, um pouco da maneira como ele se comunicava e também as coisas que ele valorizava, porque Vênus representa aquilo que a gente valoriza, certo? Tudo isso está na energia de Aquário, que é a energia do visionário, né? Aquário é um signo que consegue perceber aquilo que há de errado na sua própria água, né? Muitas vezes, porque a gente está inserido no nosso ambiente, a gente não vê o que está errado ali. A gente não vê que tem um comportamento que não é aceitável ali. Aquário é justamente a energia de ruptura necessária para que a gente possa ver o que está errado na nossa sociedade, na nossa família, porque se for sempre tudo, se isso daqui que me cerca é sempre certo, porque é onde eu cresci, porque são as pessoas que eu amo, eu não consigo perceber que tem coisas aqui que tem que ser melhoradas, que tem que ser aprimoradas. Então, Aquário é sempre essa energia de ok, vamos melhorar as coisas, vamos tornar as coisas mais justas, digamos assim. Então, ter uma pessoa que se torna um religioso, uma pessoa que busca o caminho, digamos assim, porque religião você ir para um caminho religioso tem a ver com você querer dar, né? Você querer ajudar, você querer orientar num caminho espiritual, seja essa religião qual for, de forma abnegada, né? Você não está querendo tirar alguma coisa para você está querendo doar. E Aquário tem essa ligação muito forte com os ideais, né? Em doar ideais, em falar sobre os seus ideais, em proferir os seus ideais. Então, assim, de muitas maneiras é uma exortação. A energia de Aquário é de exortar, né? Muitas vezes são pessoas que falam muito bem, essa combinação aí toda em ar que ele tem
Gêmeos, Lua, Mercúrio e Vênus em signo de ar, provavelmente fazia dele um excelente, uma excelente palestrante, provavelmente na hora da homilia, ele era muito bom em falar, eu não sei se já tinha homilia naquela época, gente, né, 270 depois de Cristo é muito pouco, então não sei se já tinha, né, aquela estrutura da homilia, mas que definitivamente ele era um orador, a gente sabe por essa presença aqui de Aquário e Peixes. Provavelmente, com a energia de Aquário, ele também motivava outras pessoas a ouvir o que ele tinha a dizer, tá? Júpiter estava em Gêmeos, e eu vou falar de Júpiter porque o Júpiter dele está fazendo uma conjunção à Lua. Por que é importante a gente destacar essa conjunção de Júpiter e Lua? Eu já comentei com vocês aqui no canal como Júpiter ele aumenta as coisas que ele toca. E a Lua é sobre o nosso emocional, é também sobre a nossa empatia, é sobre a nossa capacidade de criar conexões com o coração. Tem um vídeo aqui no canal onde eu falo, né, que a nossa Lua ela é uma sugestão de como a gente cria conexão e relação com as pessoas que nos importam através da Lua, tá? Então, você ter a parte lunar em conjunção, que é um alinhamento, a Júpiter, que é o planeta da expansão, de aumentar as coisas, geralmente traz o quê? Bom humor, facilidade com crianças, ideias, muita criatividade e simpatia, carisma, uma capacidade meio de autoridade, tipo um guru, entende? A pessoa que fala e os outros ouvem, e as outras pessoas sentem no seu coração aquilo que está sendo dito, ou aquilo que está sendo pedido, né? Tem uma coisa de liderança muito grande em Lua em conjunção a Júpiter, que não é uma liderança por opressão, é uma liderança por inspiração, por você olhar para aquela pessoa e você querer se inspirar nela. Então, é um dos pontos, é um dos aspectos mais comuns em mapas de políticos, líderes religiosos, muitas vezes também pessoas que estão em papel, que estão ali inseridas em uma persona importante para liderar uma causa, ok? Como diz o meu pai falou isso outro dia, como foi que meu pai falou? É o poder do sindicalista, né? O sindicalista que é aquela pessoa que está à frente, né? O líder do sindicato, que está à frente de uma série de pessoas, falando com elas, influenciando elas, incentivando elas. É isso que Lua e Júpiter têm. Tem um lado positivo, tem um lado negativo, mas a gente está focando aqui no que torna essa figura tão importante. E provavelmente essa energia poderosa de Júpiter com a Lua foi o que tornou São Nicolau essa figura mitológica, quase, né? Se tornou um ícone, um mito. A gente tem alguns na história da humanidade e ele é um deles, porque apesar de no Brasil nós não falarmos o nome, a gente fala Papai Noel, existem muitos lugares no mundo em que é São Nicolau que se fala literalmente São Nicolau. Então, é muito interessante que ele tenha tido essa projeção. Júpiter é um planeta que fala de autoridade, que a gente ama, que a gente se apaixona, não é uma autoridade que a gente é obrigado a seguir. Tá bom, foi eleito, é o presidente. Não, você se sente motivado por aquela pessoa. Então é muito interessante que ele tenha carregado isso historicamente, né, mesmo depois da sua morte. Veja, a gente está em 2022, ele nasceu em 270 depois de Cristo, e nós estamos aqui falando sobre ele, né? E ainda temos em várias partes do mundo celebrações no dia 6 de dezembro. A Igreja Católica comemora a data de São Nicolau. Então é uma coisa muito forte mesmo. E tem tudo a ver com essa conjunção de Lua e Júpiter, tá? Ele tem um Saturno em Leão, que é uma posição muito interessante. Saturno está retrógrado no mapa dele. Ele tem alguns pontos, gente, que eu não vou ficar entrando em detalhes aqui, mas que me falam ali de dificuldades com a família, tá? Saturno representa autoridade, pai. Então, me parece, assim, a parte hierárquica da família. Então, me parece que São Nicolau, ele não era muito, talvez ele não tenha sido muito feliz na família dele. Eu sei que São Nicolau vinha de uma família abastada, rica, né? E que ele se despojou dessas benesses, digamos assim, desses privilégios para seguir o caminho religioso, né? Então, provavelmente havia algum tipo de pressão. Esse Saturno retrógrado é muito característico
de relação difícil com o pai, tá? Ou não quer dizer que você não ame o seu pai, só quer dizer que às vezes ali tem um... E como Leão é um signo de muita autoridade, mas pode pesar no autoritarismo, no caso de uma retrogradação de Saturno, não sempre, tá, gente? Eu sinto, por intuição e interpretação teórica, que poderia ser alguma questão que ele tinha na vida dele. Afinal, ele era uma pessoa, tá? E para finalizar, eu queria falar desse nó do norte, né? O nó do norte sendo um ponto que fala muito do nosso destino, fala das características que a gente pode desenvolver para chegar a esse destino, ou que devemos desenvolver. Dependendo do tipo de astrologia que você está estudando, gente, o nó do norte ele pode ter várias ideias ali, vários significados. Mas todos esses significados, a meu ver, convergem. Na astrologia védica, o nó do norte ele vai significar uma fome que a gente tem. E fome implica falta, entende? Então eu preciso daquilo nessa vida. Mas eu não estudo, não sou astróloga védica, e a meu ver, o nó do norte fala de habilidades que falam do nosso destino, que falam de testes que a gente tem que passar para ser essa pessoa, tá? Então, no caso dele, ele tinha o nó do norte no signo de Câncer, que é o signo materno, que é o signo de nutrir, né, de nutrição. O que é nutrir? É você alimentar o outro daquilo que ele precisa. Então, eu sempre falo de Câncer como um signo que sabe dizer o que é necessário. Vocês já viram uma mulher de Câncer, em geral? É uma mulher assim, ela sabe, ela é prática dentro da sua parte emotiva, ela é bem prática, porque ela sabe dizer o que é necessário para cada um crescer, que é a nutrição, né? Se desenvolver, melhorar. Então, o fato dele ter o nó do norte em Câncer provavelmente significa que na vida dele, ele precisou desenvolver características de abnegação, de doação, de nutrição, de carinho, afeto. Ele vem de Capricórnio, o nó do sul está em Capricórnio, então talvez ele não tenha recebido tanto carinho, tanto afeto, né, assim, de nascimento, de berço. E ele aprendeu a amar isso, aprendeu a amar se doar, aprendeu a amar o aconchego, o acolhimento, né, das outras pessoas e também acolher outras pessoas. E o nó do norte, que é esse ponto de destino, também está conjuntando Netuno, regente do Sol dele, que é Peixes. Netuno sendo o planeta, ele está regendo a alma, que é o Sol, e Netuno sendo esse planeta que fala de sacrifício, que fala de sacrifício por uma ideia, ou por uma causa, ou por uma religião. Então aqui a gente vê claramente que o destino, o nó do norte, estava muito ligado com a alma pisciana de doação, de benefício, e justamente essa pessoa com esse nó do norte entra para a história como essa figura de presentear o outro, principalmente crianças, né? Crianças que precisam, crianças que não têm. Então é muito bonito a gente ver o que a história fez com essa pessoa que tinha um nó do norte em conjunção a Netuno. Lembrando que só está projetado na história porque ele fez algumas coisas que criaram essa imagem para ele, certo? Sendo alguém que ajudava as crianças, que se preocupava com os vulneráveis, digamos assim. Então é muito, muito bacana. O mapa dele é um mapa muito bonito, obviamente. A gente tem aqui a presença de signos que falam claramente de uma ligação muito forte com causa, com propósito, né? Com você viver para algo que é maior que você. Não é só sobre a minha individualidade, mas é sobre o todo. Aquário e Peixes são signos de amor universal. Então falam de amar o todo e não só uma pessoa individualmente. E ele tinha ambos esses signos muito fortes. E Gêmeos, que fala dessa projeção provavelmente de comunicação, que ele era muito bom também. E com crianças, assim, era divertido, provavelmente era uma pessoa bem-humorada. Meus amores, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo do mapa astral do Papai Noel. Eu espero que o áudio esteja melhor nesse vídeo. Algumas pessoas me perguntaram por que eu estou segurando o microfone. Então, gente, o meu microfone eu comprei e ele quebrou, no mesmo dia que eu recebi, ele quebrou aqui, aquela partezinha da lapela que segura, quebrou um dos lados. E eu não vou comprar outro por agora, né? Foi mais de R$100, então eu não vou fazer essa compra, porque ele está funcionando perfeitamente bem, ok? E vou segurá-lo. Espero que não seja algo aí
que seja que incomode tanto assim, né, ver a pessoa segurando o microfone. Mas vamos indo. O que importa é o que está sendo dito, né? É o conteúdo do vídeo, eu acredito. Para o pessoal que assiste mais o meu conteúdo astrológico, eu já queria deixar o meu Feliz Natal para vocês, que vocês tenham muita prosperidade, comida, amor, família, presença na vida de vocês, segurança, proteção, tá bom? Não vamos esquecer qual é a razão de estarmos juntos nessa data, comemorando. E é isso. Então, para a galera que ainda acompanha o meu conteúdo de energia feminina, eu espero colocar mais um videozinho aqui sobre o livro da Clarissa Pinkola Estés, A Mulher Forte, no qual ela vai falar sobre Maria, Nossa Senhora, Mãe de Jesus, e sobre o sim dela, a força feminina do sim. Tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo.